Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Deus te abençoe rica e abundantemente. Terça-feira da segunda semana da Páscoa. Que o Senhor te dê um dia maravilhoso, abençoado, guardado pelo Senhor. Sejam bem-vindos essa manhã tão especial, tão bonita na presença de Deus. Amém? Estou vendo ali a Tereza Pereira chegando. Mais irmãos e irmãs, Claudinha, a paz do Senhor Jesus, Renata Roque, Deus abençoe em nome de Jesus. Que bom tê-los vocês aqui essa manhã. Amém? Pode compartilhar esse vídeo. Você que vai assistir depois pelo YouTube, você que vai assistir pelo WhatsApp, como a irmã Eni. Deus abençoe em nome de Jesus. Conceição Gama, Márcia Valéria, nosso irmão Gessé, Carmen, Fábio Lúcio Brandi, meu amigo, Maria Lúcia, glória a Deus, Nancy, Márcia Valéria, Euzi Melo, meu amigo Luiz, Erudi Davi, Claudinha, Maria Lúcia Daniel, o nosso irmão Zé Luiz, que vocês estejam abençoados pelo Senhor. Que hoje seja um dia muito cheio da graça de Deus. É um prazer estar com vocês essa manhã. Em nome de Jesus, Solange Gouveia. Olha que alegria. Gabriela, paz do Senhor Jesus. Com Jesus é só vitória. Amém? Com Jesus é só vitória. Aleluia. Vamos estar orando ao Senhor, depois lendo o Evangelho, agradecendo a Deus por tudo. Senhor, muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu, pelo Teu Espírito Santo que nos guardou, que nos protegeu, que nos conduziu, que nos deu, Pai amado, uma noite de paz. Agora, Pai, queremos pedir a Tua bênção nesse santo dia, que seja um dia muito cheio da Tua graça. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fala conosco, Pai. Dirige nossos passos, que esse dia seja um dia de vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, Diná. Amém, Martinha, Ione, irmão Alex. A paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados pelo Senhor. Com Jesus sempre é só vitória. Na nossa vida, na nossa morte, em todas as situações, nós somos mais do que vencedores. Amém? Muito bom, queridos. Vamos então ler o Evangelho de hoje, nessa terça-feira da segunda semana da Páscoa. Nós começamos ontem a ler João. Hoje vamos continuar o mesmo texto. Amanhã continuamos o mesmo texto. E quinta-feira também estaremos no mesmo capítulo. 10 versículos avançados do que o da quarta-feira. Mas segunda, terça e quarta da segunda semana da Páscoa é um texto que se segue. Ontem nós vimos a conversa de Jesus com Nicodemos. E essa conversa agora continua, não é? Para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida espiritual, uma bênção do Senhor. Então abra, por gentileza, em João 3, do 7 ao 15. Terça-feira da semana 2 da Páscoa, da segunda semana da Páscoa. Hoje é dia 13 de abril, um dia muito abençoado pelo Senhor. O Senhor diz assim para cada um de nós, irmão Mateus Soares, amém, Bia Mendonça, Gislane,
Deus está dizendo assim: não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Está vendo? É o último versículo, Eloned, que nós lemos ontem. Olha que coisa interessante. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Eloned, a paz do Senhor. Senhor, aqui está esse evangelho santo e lindo, e queremos pedir, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Que esse evangelho, ó Pai, venha trazer revelação da palavra. E possamos, ó Pai, crescer na Tua graça e no Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vocês que viram o evangelho de ontem, Jesus falando para Nicodemos que ele deveria, para ver o reino de Deus e para entrar no reino de Deus, deveria, Larissa, nascer de novo. E Nicodemos não entende, fica admirado, e Jesus fala do nascer da carne e nascer do Espírito, referindo-se que não é apenas o nascimento que nós temos da mãe, do pai, mas o nascimento espiritual. O nascimento que é obra do Espírito Santo. O nascimento que você não consegue, pastor Orlando, fazer nenhuma previsão sobre ele. Você não pode falar assim, aquela pessoa nunca vai nascer de novo. Ou aquela pessoa vai nascer de novo. Porque os que são nascidos do Espírito são como o vento. Você não sabe nem para onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são todos que são nascidos do Espírito. Então não existe ninguém que não possa nascer de novo. Bem, então não existe previsão. Esse vai nascer de novo. Esse não vai nascer de novo. Não é isso. O novo nascimento é obra do Espírito de Deus no nosso espírito humano. Não é? E esse é o milagre. É o maior milagre que nós temos hoje. Ontem, pastor Orlando, eu vi uma pessoa fazer uma pequena pregação. Ele dizia o seguinte: as igrejas que ficam prometendo cura divina, cura divina, cura divina, estão com as portas fechadas nessa pandemia. Não é? Teve uma igreja que colocou um cartaz assim: hoje não haverá culto de cura divina por causa do Covid. Não é? Mas o grande milagre não é a cura divina. Faleceu ontem ou antes de ontem o pastor Reinaldo, pastor da maior igreja Assembleia de Deus aqui, com 62 anos. Sábado faleceu o pastor Edinaldo, metodista, talvez com 40 anos, muito jovem. Não é, Sueli? Sueli conhece o Edinaldo, um homem de Deus. Não é? Então todos nós morremos. Todos nós morremos.
Então essa não é a vitória. Morreu o marido da Marcela. Ontem, infelizmente, morreu o marido da Marcela, o Gilson. Já estava 4 meses na UTI. Então essa não é a nossa vitória. A cura divina não é a nossa vitória. O não morrer não é a nossa vitória. Nossa vitória é o novo nascimento que nós temos aqui na terra, Alice. Essa é a grande vitória. Tudo mais que acontece com a gente, a cura, a prosperidade, o livramento, não é? Ontem, vocês sabem, eu botei nos grupos de oração que eu tive um grande livramento. Fui correr com os amigos, toda segunda-feira eu faço isso. Eu tropecei, me desequilibrei, fui caminhando assim uns 10 metros desequilibrado e meti o rosto numa pedra. Aí por isso que eu estou bem longe, porque eu estou com um ponto aqui, meu rosto é inchado. Mas é só vitória. Amém? Porque a maior vitória que nós temos, Márcia, é o novo nascimento. E nós não podemos prever, né, Nancy, quem vai nascer de novo. Porque Jesus diz que aquele que nasce de novo é como o vento. Você ouve a sua voz, mas não sabe, né, de onde ele vem e para onde vai. Porque o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, irmãos e irmãs, a grande bênção que nós temos é o novo nascimento. E o novo nascimento é uma ação de Deus no nosso espírito. Eu acho muito engraçado quando a pessoa não tem esse conhecimento e vai pregar, né? Você tem que nascer de novo. Você tem que... Amado, nenhum ser humano consegue nascer de novo. Nenhum ser humano consegue se transformar em filho ou filha de Deus. Não existe isso. É uma ação de Deus, da soberania de Deus, da mão de Deus. O que nós podemos fazer é nos arrepender dos nossos pecados e falar: Senhor, eu quero, age na minha vida. Aí o Espírito Santo vem e age na nossa vida. Mas é uma ação de Deus. É uma ação do Espírito Santo. Bem? E acontece uma vez. Eu nasci de novo em 1984. De lá para cá, todas as vezes que eu errei, eu me converti, eu me arrependi, eu retornei. Mas o novo nascimento é uma bênção que acontece com o nosso espírito humano. Aleluia. E é obra de Deus. Não há como fazer previsões. Não é? O pastor Orlando conhece minha família, nós somos 6 irmãos. Na época, só eu aceitei Jesus. O mais novo. Só eu nasci de novo. Por quê? Por uma ação de Deus. Então esse é o grande milagre, Tereza Pereira. Esse é o grande milagre. Essa é a grande vitória. Por isso, em todo tempo, você pode dizer assim: é só vitória. Amém? Porque a nossa grande vitória é nascer de novo. E aí, amados irmãos e irmãs, o Nicodemos, depois de ouvir essa palavra de Jesus, não é? Olha que coisa. O pastor Orlando Lima Júnior nasceu de novo também, bem jovem, né? Diz assim, depois de Nicodemos ouvir isso, Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Ele já tinha perguntado se como o homem poderia voltar ao ventre materno. Jesus falou que não é isso.
falou que é o nascimento do Espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Aí Nicodemo fala, mas como pode acontecer isso? Eu acho que essa é a pergunta de todas as pessoas. Como pode alguém se converter? Como pode alguém nascer de novo? Como pode alguém ser salvo? Não é? Tem pessoas que passam por uma experiência de novo nascimento que todo mundo fica assim admirado. Meu Deus, como aquela mulher pode ter nascido de novo? Eu estava vendo num site gospel essa semana passada, de uma atriz nos Estados Unidos, uma atriz de filmes adultos, que se converteu e hoje ela é pastora. Se veste decentemente, não é? E é uma grande pastora americana. Alguém fala, mas como pode? Mulher que era atriz, que fazia filmes adultos, se converter, como pode isso? Amado, o novo nascimento é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo opera, o Espírito Santo transforma, né, Tereza? Tereza, com 53 anos, ela nasceu de novo, olha que lindo. É uma ação do Espírito Santo. A gente só tem que agradecer a Deus por termos nascido de novo. E orar também para que Deus dê essa bênção para as outras pessoas também. Para a nossa família, né? Em nome de Jesus. Porque se o vento soprar, já era. A pessoa vai nascer de novo. Glória a Deus por isso. É o vento que sopra. E aí, amados irmãos e irmãs, então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Não é? Ele era mestre. Ele chama Jesus de mestre por respeito. Não é? Mas a Ana das Graças, que nasceu de novo em 87, olha que legal. Mas Ana das Graças, o Nicodemos era mestre formado. Era mestre da escola dos rabinos. Né? O Nicodemos era mestre. E Jesus fala, poxa, você sendo mestre, não conhece essas coisas? Amado, o novo nascimento, tem muita gente que não sabe o que é isso. Muitos pastores, muitos padres, não sabe o que é o novo nascimento. O novo nascimento é uma ação do Espírito de Deus no espírito humano. Isso é o novo nascimento. Novo nascimento é Deus agindo no nosso espírito humano. Nós temos essa ação de Deus por vontade de Deus e por obra de Deus. O homem se arrepende e nasce de novo porque Deus o faz nascer de novo. Não é nada que eu faça, eu vou nascer de novo, eu quero nascer de novo. Não é isso. É o Senhor que opera, é o Espírito que vem. Vem um novo nascimento sobre a vida da pessoa. E aí Jesus diz assim, olha, você é mestre de Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Está vendo? Então Jesus está dizendo aí para o Nicodemos, relacionando até o próprio Sinédrio, não diretamente a Nicodemos, mas a todo o Sinédrio. Jesus falava do que ele via. Jesus falava do que ele ouviu do Pai. O próprio Jesus diz que ele não falava dele mesmo, mas ele falava tudo o que ele ouvia do Pai. Né? Tudo que ele ouvia do Pai, ele falava. Ele falava do que ele sabia, do que ele via. Nós falamos do que sabemos,
e damos testemunho do que vimos. Então, quando você lê o Evangelho, você não está lendo uma história fantasiosa. Você está lendo a única verdade que existe no planeta Terra, que é a palavra de Deus, que é a pessoa de Jesus. Guarde uma coisa aqui, querido. Quando a Bíblia fala, principalmente no Evangelho, sobre verdade, não se refere a uma tese, não se refere a um argumento, não se refere ao antônimo de mentira. Não. Quando a Bíblia fala sobre verdade, se refere, Beth, a uma pessoa, que é Jesus Cristo. Não é? Nós sabemos do político que diz: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Uma senhora que matou, que ajudou ou que não protegeu o próprio filho, antes de ser presa, ela criou um blog com o nome: conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas essa verdade que o Evangelho diz, não é verdade antônimo da mentira, não é verdade argumento do que eu acho verdade, não. Essa verdade é uma pessoa, que é Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu até disse da conversa de Ambrósio de Milão com Agostinho, que Ambrósio diz: Agostinho, você nunca vai conhecer a verdade. Você nunca vai encontrar a verdade. A verdade que vai encontrar você. Porque a verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Então nós temos essa revelação da verdade que é Jesus. Esse Jesus que fala daquilo que ele ouviu e daquilo que ele viu. E ele chega a dizer uma coisa muito interessante, Jussara. Ele diz assim: ora, ninguém subiu ao céu. Aliás, diz assim: se vocês não creem quando falo sobre coisa terrena, como crerão se eu lhes falar sobre coisas celestiais? Aí que me chama a atenção, tá pensando nisso, Marisa? Imagina se Jesus só falar de coisas celestiais. Seria impossível a gente entender. Seria impossível. Graças a Deus que Jesus falou a partir de coisas que nós conhecemos, fazendo analogias entre coisas que nós conhecemos das coisas que nós desconhecemos. Por isso que ele diz: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um homem que acha um tesouro no campo, não é? Então é uma coisa linda isso. Graças a Deus, nenhum de nós tem condição de entender as coisas celestiais. Se Jesus tivesse só falado em coisas celestiais. Mas ele, como grande pedagogo, ele consegue construir o conhecimento dele no nosso espírito através de palavras tão simples que são os santos evangelhos. Não é? Toda palavra é palavra de Deus, mas a forma mais simples de você entender a palavra de Deus são os santos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aliás, todo o resto da Bíblia aponta, né, para essa maravilha que é o Evangelho de Cristo. Amém, queridos? Então, o versículo de número 13 diz assim: ora, João 3,13, ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Ninguém subiu ao céu. Abraão não subiu ao céu, Isaac não subiu ao céu, Jacó não subiu ao céu, Davi, ninguém subiu ao céu. Não é? O Antigo Testamento tem uma tese teológica chamada Seol, que é o mundo dos mortos.
não é? Só depois, com a morte e ressurreição de Cristo, Jesus sendo a primícia dos que dormem, Ele é o único que nos conduz para o céu. Ele é o único que nos leva para o céu. E aí Jesus está falando de coisas celestiais. Ele está dizendo, só eu sei o que são as coisas celestiais, porque só eu desci do céu. O que qualquer pessoa venha falar são teorias, são invenções fantasiosas. Mas tudo que Jesus fala é verdadeiro, porque Ele desceu do céu. Louvado seja o nome de Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. E aí, irmãos e irmãs, o versículo número 14, que é lindo demais. Lindo. Diz assim, 14 e 15. Porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quando você crê em Jesus, a bênção que você recebe é a vida eterna. Essa é a bênção que você recebe. Aquele que crê em Jesus recebe a vida eterna. Ou seja, você crê no Senhor de todo o coração. O Espírito Santo entra no teu espírito e você nasce de novo. E Jesus aqui diz claramente, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, quando o povo peca murmurando, Deus lança sementes abrasadoras, as sementes, pegam as pessoas, picam as pessoas, mordem as pessoas, e as pessoas começam a morrer de muitas dores, por isso o nome abrasadoras. E aí Moisés ora a Deus, Deus manda fazer uma haste de bronze, e todo mundo que olhava aquela haste de bronze era curado desse veneno dessa semente abrasadora. Amados irmãos e irmãs, em Adão, todos nós fomos atingidos pela serpente. Pela serpente do pecado, pela serpente do diabo, pelo pecado original, todos nós. Mas assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus foi levantado na cruz. E nós cremos na morte de Jesus na cruz. E passamos a ter vida eterna. Então a maior bênção da nossa vida não é a cura divina. A maior bênção da nossa vida não é a prosperidade. A maior bênção da nossa vida é a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, todos morrem. Eu disse ontem, que mês de março morreu mais gente do que nasceu. A Covid, não só a Covid, mas várias doenças, várias situações têm acontecido que nós podemos morrer. E o que há de mal nisso? O problema é a pessoa morrer sem salvação. Esse é o problema. Então, amado, você tem uma bênção, você tem uma alegria, você tem uma paz, você tem uma graça muito especial na tua vida. Você tem a vida eterna. Essa é a tua alegria. Essa é a grande festa da sua vida. Você aceitou Jesus. Você creu
no Filho do Homem que foi levantado na cruz. E agora você tem vida eterna. O Filho do Homem morreu na cruz, o Filho do Homem ressuscitou o terceiro dia e agora você tem vida eterna. Você é mais do que vencedor. Jesus entrou na tua história, mudou a tua vida. Você é de Cristo. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Essa é a verdade que hoje está no teu coração. A verdade que você é de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor amado, eu oro nesse momento para aquelas pessoas que estão essa manhã crendo em Cristo e que elas venham, Pai, nascer de novo pela ação exclusiva da Tua graça. E nós, ó Pai, que um dia nascemos de novo, eu em 1984, nós possamos, ó Deus, valorizar essa grande alegria que nós temos, que é a alegria da salvação. Muito obrigado, ó Deus, pela alegria da Tua salvação. Obrigado por esse evangelho dessa terça-feira da segunda semana da Páscoa. Que Teu Espírito Santo venha agir na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Queridos, vamos orar pela Marcela. Palavra do Senhor? Graças a Deus. Vamos orar pela Marcela. O Gilson faleceu ontem, não é? Só venha consolar nesse momento difícil. O pastor Reinaldo faleceu também, Assembleia de Deus. A pastor Edinaldo, né? Então vamos pedir a graça do Senhor. Eu estou sentindo dor também no rosto, porque ontem eu levei um tombo, bati com o rosto numa pedra. Por isso que eu botei a filmadora bem longe, para você não ver meu rosto inchado, nem os pontos aqui. Não é? Mas graças a Deus. Só vitória. Com Jesus é só vitória. Amém? Vamos colocar diante de Deus todas as pessoas que precisam, né? Colocar a nossa irmã a Dimar. Dimar está internada, mas Não soube não. parece que estava, né? Dinar, colocar o pai da pastora Aline, né? Ou estava no hospital. A Nayara está se recuperando da Covid, continua internada na maternidade. A Joana nasceu semana passada, mas ela continua internada porque ela está com Covid. Deve ter alta agora quinta-feira, né? O Murilo também se recuperou da Covid, já está trabalhando. Estamos orando também pelo Jamil. Olha aí, Jamil. E a Neiva, né? Que se recupera também da Covid. Em nome de Jesus. A Maria do pastor João Batista. Susmar. Moisete, Ivete, Luzia. Pessoas tão queridas, né? Que precisam de nossas orações. Todos precisam de nossas orações. Vamos orar também, irmãos e irmãs, como eu já disse, pela Marcela, Madalena, tudo vai dar certo, Madalena. Amém? Orar pela Madalena, orar pela Alice, orar pela Mirna, Tereza, Elonede, Lígia, Iris, Jane, Diná, né? Orar pelo tornozelo da Ana das Graças, né? Que sofreu um acidente, está se recuperando. Orar pela Paulinha, né? Que está aí na fila do transplante, que a Paulinha tenha graça, né? Glória a Deus por você, pela sua família. A Dalva, que é vizinha, né? Lígia. Olha aí, que Deus venha trazer graça e cura por você, pelos seus filhos, para que Deus venha nos proteger, né, de todo mal em nome de Jesus. Agradecer a Deus pelo livramento, né? Pela vitória.
Vamos colocar nossos pedidos na mão do Senhor. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão agradável na Tua presença. Agora, Senhor, nos dê, Pai amado, a Tua bênção nesse dia. Eu coloco todos os enfermos diante de Ti, todos. Coloco Bruno Klein, membro da nossa igreja, que ontem foi diagnosticado com o Covid. Guarda sua esposa, guarda sua filha Bruna. Em nome de Jesus, traz paz ao seu coração. Agora, Deus amado, sê com cada um de nós. Que essa terça-feira seja uma terça-feira abençoada, uma terça-feira totalmente guardada por Ti. Nos ajuda a fazer Tua vontade. Nos ajuda a meditar na Tua palavra e viver essa palavra no nosso espírito. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está conosco. Continua, Senhor, nos abençoando e nos guardando. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Nós confiamos em Ti e descansamos na Tua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Orando a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Querido, quero dar a bênção apostólica. Quero te dar dois recados para Marisa, hein? Primeiro recado, que hoje, 19 horas, nós temos o programa Orando a Palavra com o nosso amado pastor Cláudio, da comunidade Nova Aliança, no Rio de Janeiro, esposo da pastora Vitória. Ela está ministrando para a gente, 19 horas, no Instagram, metodista_NF. Vai ser uma benção. E o segundo recado, queridos irmãos e irmãs, é que por causa da mudança aqui de CPE, da CNPJ, nós estamos na bandeira roxa. Nosso culto de quinta-feira será amanhã, quarta-feira. Então a campanha do propósito, a campanha de oração, do propósito com Deus, nosso seminário de Cristologia será amanhã, quarta-feira, tá bom? A igreja aberta para todo mundo. E você que não está aqui na nossa cidade ou está enfermo, pode nos acompanhar pelo Facebook e pelo YouTube. Tá bem, pessoal? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Tenham um dia muito abençoado. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Só Vitória. Desliga lá para mim. Marisa vai desligar.